Boas-vindas! Nesta aula eu vou te mostrar quais que são os axiomas que você pode estar utilizando para melhorar o seu rendimento na fase de floração. O primeiro axioma de melhorar o resultado na fase de floração é a suplementação de CO2. Estudos mostram que a partir de 300 ppm até 800 ppm, a planta já tem uma melhora significativa em praticamente metade do rendimento que ela teria se não suplementasse com CO2. E níveis ideais de CO2 variam entre 800 e 1200 ppm para estágio de floração, para esse estágio. O incremento, o segundo axioma, fala sobre o incremento de luz. Como você vai abaixar a quantidade de horas de luz de uma planta para manter a mesma quantidade de DLI, que é a integral de luz diária, você vai precisar então aumentar a intensidade de luz para chegar no mesmo número, ou até mais, aumentar talvez um pouco mais o DLI quando você passa para a fase de floração. Correto? O terceiro axioma fala sobre o incremento de nutrientes, mais especificamente na fase de pré-flora, que acontece um boom de crescimento vegetativo e a planta chega a dobrar de tamanho em questão de um mês e meio. O ideal seria suplementar essa planta na pré-flora com NPK, pode dar nitrogênio, fósforo e potássio, mas ela vai consumir nutriente pra caramba nessa fase. Como há um aumento do consumo de nutriente na pré-flora, quase nunca você vai ter um overfert nessa fase do cultivo. Portanto, não tenha medo de dosar de 2 a 3 vezes mais nutriente do que você daria se estivesse na fase vegetativa ou no meio da flora. Agora que você está no estágio de floração, você vai querer mudar o NPK do NPK de fase de vegetativa, que normalmente tem mais nitrogênio do que os outros macro e micronutrientes, para um que tem menos nitrogênio, mais potássio e fósforo. Se você dava 2-1-1 de NPK na fase vegetativa, você vai querer dar 1-2-2 na fase de floração, ou variáveis destes valores, desde que dê mais potássio e fósforo nessa fase do cultivo. Quinto axioma é da mudança do fotoperíodo, que na fase vegetativa você dava 18/6 ou 24/0, 20/4, 16/8. Você vai passar a dar 14/10 ou 12/12. Joia. Mantendo o mesmo DLI. Para você manter o mesmo DLI, você vai ter que aumentar a intensidade de luz, conforme você vai abaixando as horas de luz, para ficar no equilíbrio da quantidade de luminosidade diária que a sua planta consegue absorver no nível ideal que ela pede. Vamos lá, automática. Na fase de floração, você consegue induzir o estado de floração numa automática? Não. A automática, ela vai florir querendo você ou não, e você também não tem como reverter o processo de floração, induzir uma revegetação nela. Não, ela vai florir quando ela quiser e ela vai manter florindo até o final, independente do fotoperíodo que você introduzir naquela barraca de cultivo. Se, por exemplo, você quiser
manter uma automática junto com essas plantas do estágio vegetativo, você consegue, porque ela independe do fotoperíodo. Então, para plantas automáticas, o que vale não é a quantidade de ppfd ou de horas de luz em si, é o DLI, que é a relação dessas duas variáveis, o que é o tempo e a intensidade de luz, é o tanto de luz diária que essa planta consegue suportar, ou seu nível não tóxico de luz que ela consegue absorver para si. Por exemplo, você pode manter uma automática no 24/0 ou no 20/4 ou no 18/6 ou no 14/10 ou no 12/12 sem problema, desde que não exceda o limite de DLI diário que essa planta consegue suportar antes de dar algum sintoma de excesso de luz. E o axioma 1 está diretamente interligado com o axioma 2 do aumento de ppm de CO2 no ar e o aumento de intensidade de luz está diretamente ligado ao rendimento em gramas, né? Por exemplo, aqui você colhia 30, aqui você vai colher 35, aqui você vai colher 40 e aqui você vai colher 50 gramas por planta. Em 400 de ppfd você colheria 30, a 1000 ppfd você colheria 35, a 2000 você colheria 40, a 3000 você colheria 50. É quase linear no começo, ou um pouco de suplementação que você der para sua planta já faz diferença, né? Suplementação de CO2 já faz diferença no começo, até chegar nos 3000 ppfd. Acima disso, né, você não tem mais tanto rendimento assim. Vamos lá. O sexto axioma diz a respeito da distribuição mais homogênea da intensidade de luz sobre a copa das plantas. Como você pode fazer isso? A partir de técnicas de abertura dos ramos, você vai saber se a distribuição de luz está boa quando 70 ou 80 ou mais por cento da planta estiver recebendo a mesma quantidade de luz em toda a sua extensão de folhas. Dessa forma você consegue aproveitar mais a captação de luz e, por consequência, fazer mais fotossíntese e ter mais rendimentos. O sétimo axioma diz a respeito do ponto ideal de nutrição que você pode dar para sua planta de cannabis na fase de floração, sem que seja um nível tóxico. Como é que você vai saber se a planta está nutrida ou não na fase de floração? Na fase de vega, você vai pela cor, né? Quando a planta está com verde mais escuro, quer dizer que ela está muito nutrida, e você tem que deixar um pouco a mão no nutriente até que esse verde escuro esclareça. Mas na fase de floração você não tem como saber se a planta está nutrida ou não a olho nu. Uma técnica que os fazendeiros na Califórnia, nos Estados Unidos, nos outros países legais, eles fazem aumentar a quantidade de fertilizante para a fase de floração até você queimar, começar a aparecer sinal de queimadura nas pontas das folhas. Chegando nesse nível, você vai manter a quantidade de fertilizante
recomendado pelo fabricante ou menos, né, até o final da fase de floração. Dessa forma você vai ter uma certeza mais clara se a planta está nutrida, porque chegou nesse ponto, é um nível que ela está bem nutrida, o máximo possível, porém com um mínimo de toxicidade, com um nível não tóxico, e dessa forma você não vai ter nenhum over e nenhum under fértil nessa fase de floração. O oitavo axioma é o que diz a respeito sobre a defoliação na fase de floração. E isso importa. O ideal é defoliar a cada um mês, imediatamente quando a planta entra na fase de floração, e a cada um mês depois de estar na fase de floração, para retirar o excesso de foliagem. E a defoliação é diretamente proporcional à penetração de luz na planta, que está diretamente proporcional ao rendimento que ela vai ter, comparado se ela não fosse defoliada. Isso, além de aumentar o rendimento, vai aumentar também a saúde da sua planta, pois o excesso de foliagem causa um ambiente muito úmido ali, perto dos buds, que pode levar à proliferação do fungo Botrytis cinerea, que é a podridão de raízes e causa muitos prejuízos. Então, esses foram os 8 axiomas para você melhorar o seu rendimento no estágio de floração. Espero que essa aula tenha clarificado a sua mente em relação a esse assunto. Eu te espero na próxima aula.